Bom dia, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, teu trabalho, tua família, te abençoando, guardando e organizando a tua vida de uma forma produtiva, positiva, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Quero compartilhar com você o texto que está em Gálatas, no capítulo 2, verso 16, vai dizer assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E nós temos crido em Cristo Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso que é um contexto e uma necessidade de que nós entendamos essa realidade da lei e desta graça que foi manifesta em Cristo Jesus, tá? Primeiramente, os judeus tinham uma lei e essa lei foi dada por Deus, é verdade. A lei estabelecia muitas regras, muitas formas, toda a religiosidade deles é baseada nessas leis, nessas regras, que é a forma de se relacionar com Deus no Antigo Testamento, que é descrito ali toda a forma que Deus vai colocar para eles fazerem. Só que dessas leis, a nossa natureza terrível fez ainda mais de 500 outras leis. E todas essas leis eram impostas sobre as pessoas, sobre a religiosidade, sobre a vida das pessoas que iam ao templo. E eram judeus. Tanto é que Jesus chega a dizer para os fariseus, olha, vocês atam fardos pesados sobre a vida das pessoas, mas nem com o dedo vocês ousam tocar nesses fardos. Então, a natureza do homem é terrível. E essas regras, então, foram tomadas como um todo. Foram feitas, foram impostas, foram colocadas sobre a vida das pessoas. Bom, deixa eu trazer isso para a nossa vida. Nós achamos que podemos ser bonzinhos, que podemos ser aceitos por Deus por causa dos nossos atos, porque a gente vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou não vai fazer isso, ou não vai fazer aquilo. Acontece o seguinte, que isso é impossível. Nós temos que lembrar que a pessoa de Deus e a pessoa em Deus, ela é santa. E essa santidade em Deus é perfeição total e absoluta. Não tem como a nossa natureza ou como os nossos atos nos levarem a receber o benefício da bondade de Deus. Não existe como atingir o padrão de Deus, tá certo? Deus é santo e puramente santo. A exigência dele para o perdão dos nossos pecados é que nós sejamos perfeitos. E isso não existe na natureza humana. Não existe possibilidade do homem alcançar nem pelas regras, nem pela lei, nem por ser bonzinho, nem por ser maldoso, tá certo? A nossa vida não consegue atingir isso. Nós fazemos as coisas, acertamos muitas, erramos a maioria, mas não temos como alcançar o favor de Deus dessa forma. Isso aí é religião, tá certo? Isso é religião. A graça de Deus, o amor de Deus manifesta em Cristo Jesus, ele te oferta salvação, ele te oferta intimidade, ele te oferta a responsabilidade de se relacionar ou não com Deus. Você tem o caminho aberto que é Jesus Cristo, esse caminho aberto até Deus. Você tem a possibilidade de chegar até Deus, e aqui o texto vai dizer que nós chegamos pela fé. O homem é justificado, não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé. Essa justificação nós somos tornados justos em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nós podemos nos achegar a Deus conscientes e tranquilos que Deus nos aceita. Por quê? Porque Jesus, o perfeito, o santo, o maravilhoso, ele morreu por nós na cruz do Calvário. É isso. O Evangelho é isso. Ele morreu por nossa causa e por nossa culpa na cruz do Calvário. Tá entendendo? O que acontece naquela cruz não é uma mascaração do teu pecado. É o pagamento total, completo e absoluto do meu e do seu pecado e do pecado de toda a humanidade. Agora, nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus confiando nesse sacrifício de Cristo, confiando que Cristo é a pessoa que a Bíblia diz que Ele é, confiando que esse Cristo é o justificador das nossas vidas e confiando que Deus nos recebe por causa deste Cristo maravilhoso. E aí sim, agora nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos nos achegar a Ele
tranquilo, com a mente tranquila, sem medo de sermos fulminados, sem medo de não sermos aceitos, crendo que em Cristo Deus nos absolveu da condenação da morte, da condenação do inferno. Em Cristo Deus nos dá uma oportunidade de hoje nos achegarmos a Ele, vivermos para Ele, glorificá-lo, adorá-lo, conhecê-lo, amá-lo e vivermos para Ele. Tá certo? Entenda isso, entenda isso. Deixa eu ler de novo para você agora. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E nós temos acreditado em Cristo Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhum homem vai chegar perto de Deus batendo no peito. Eu estou aqui pelos meus esforços. Tá certo? Pense nisso, pense nisso, pense nisso. Deus te dê um bom dia em nome de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia.